Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas e ENI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. A inabilidade do governo para lidar com os incêndios. Estamos todos muito esgotados, são dias e dias de sofrimento, de terror em muitos casos, e é preciso mantermos o discernimento de respeitarmos aqueles que estão a tratar da nossa segurança, sejam eles... Luís Montenegro esteve esta segunda-feira na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, onde se inteirou da situação do país e assistiu na primeira fila à conferência de imprensa das autoridades. O governo tem estado debaixo de fogo da oposição sobre a forma como está a lidar com o flagelo dos incêndios e há já pedidos de demissão da ministra da Administração Interna. Estas críticas fizeram o governo mudar de rumo? E como vai lidar com esta crise? É sobre isso que vou conversar com a jornalista da secção de política do Observador, Mariana Lima Cunha. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 19 de agosto. Bem-vinda, Mariana. Olá, Ricardo. Mariana, já o país ardia e o primeiro-ministro estava de férias. Houve festa no Pontal, no calçadão de Quarteira, na véspera da notícia da primeira morte, em resultado desta época de incêndios que estamos a atravessar. Vamos lá. O primeiro-ministro tem direito a férias. Certo. Mas isso, com o estado em que o país está, suscitou críticas muito alimentadas pelas redes sociais, onde já sabemos que não é preciso muita água para tudo começar a ferver, não é? É como tu dizes, não é preciso muita água para o caso ferver, sobretudo quando, enfim, aparecem imagens tão fortes na televisão o dia inteiro, seja das chamas, seja do desespero da população e dos autarcas, mas sobretudo, e eu acho que é isso que vai acrescentar mais indignação, e o Governo está consciente disso, é o contraste. É quando aparecem as fotografias do Primeiro-Ministro deitado numa espreguiçadeira na praia, a aproveitar as suas férias no Algarve, ou a abraçar os dirigentes do PSD no Pontal, que foi evidentemente é um evento político, mas tem contornos daquilo, enfim, condizentes com o seu nome, é uma festa, ou seja, claro. Teve o Toy lá a atuar, a cantar para os sociais-democratas ouvirem, teve os... Toda a noite, imagino. Enfim, toda a noite, exatamente, soltos e libertos, como diria o Toy, teve os copos de balão de gin, teve todos os contornos de uma festa e, portanto, na prática, Montenegro esteve muito poucos dias, 4 no total, oficialmente de férias, até voltar das férias. Mas o contraste entre essas imagens, entre a aparente descontração na praia e o desespero de quem perde tudo nos fogos, é o suficiente para causar moça. Já antes de haver mortes era suficiente para causar moça, e um enorme problema, pelo menos de imagem. E durante esse período de férias, a Ministra da Administração Interna assumiu algum protagonismo, pelo menos nas comunicações públicas? Sim, a Ministra acabou por ser a voz do Governo nestes dias mais tensos, é responsável por anunciar o estado de alerta, por exemplo, mas não só se tornou o rosto de um período que é de angústia e que muitas vezes até, na verdade, é usado um bocadinho para fazer de um ministro uma espécie de para-raios do Governo, ou seja, as críticas são apontadas e concentradas num ministro em vez de no primeiro-ministro e na liderança do Governo, mas também cometeu um erro que eu acho que é daqueles que pode ficar um bocadinho para a história do nosso vocabulário político. Quando a ministra abandona a conferência de imprensa sem responder a perguntas dos jornalistas e diz, não era para se ouvir, mas ouviu-se, foi captado pelos microfones, vamos embora. Não é que isto seja crime nenhum, evidentemente, claro que era melhor, sobretudo da nossa perspectiva, se estivesse disponível para responder aos jornalistas, e claro que, atenção, o que eu vou dizer não é comparável com a situação de Pedrógão, como é evidente, claro. Mas lembra-me um bocadinho quando Constância Urbano de Sousa, também num momento, enfim, de stress, diz que não teve férias naquele ano, e é evidente que é muito fácil nestes momentos de tensão sair em frases um bocadinho ao lado. Não é que a gravidade seja comparável, mas são erros de comunicação e que alimentam a percepção
sobre o que se passa nestes momentos tensos e, enfim, pode e deve ser evitado, porque dá a ideia, neste caso, que o político não está disponível para dar esclarecimentos e não é uma voz de confiança para a população. E nestas alturas é fundamental haver liderança política, claro haver até para transmitir alguma tranquilidade. Não é? Sim. Mas esta forma vou dizer, de atuação pública, da Ministra da Administração Interna está a ser altamente criticada e até há quem já tenha pedido a demissão da Ministra. Sim, a Ministra é, eu vou dizer, nova nestas andanças, no sentido em que, obviamente, tem muita experiência, era provedora de justiça e, aliás, muito, muito elogiada por pessoas de diferentes quadrantes sobre esse trabalho, mas não... ainda por cima nesta pasta da Administração Interna, que é daquelas que sempre que se faz um perfil do Ministro da Administração Interna diz que é uma pasta que queima, que é uma pasta daquelas quentes, que é difícil resistir um mandato inteiro, porque é evidente que dá muitos problemas e portanto é difícil e é preciso ganhar traquejo político para saber lidar com estas situações e neste momento entre os sociais-democratas já se faz uma comparação entre o registro que o PS, por exemplo, tem neste momento nas críticas que está a fazer e o que teria possivelmente se o Chega não existisse. Ou seja, a ideia de que o Chega veio aumentar o tom e a violência na forma como se posiciona. André Ventura, aliás, veio pedir muito rapidamente a demissão da Ministra e que o PS sente que tem de acompanhar, na perspectiva, evidentemente, do governo do PSD. E, portanto, José Luís Carneiro até disse que Montenegro se eclipsou e que tem faltado um comando claro da parte do governo sobre este tema, que é um toque que o governo acusou, aliás, a partir do momento em que Montenegro cancelou mesmo as suas férias. Mas o PSD esperava alguma solidariedade da parte do PSD no sentido de adiar pelo menos um bocadinho as críticas, ou seja... Do PS, quer dizer. Exatamente, ou seja, esperava que o PS atacasse mais a partir do momento em que os focos estivessem, enfim, numa fase mais resolvida, ou pelo menos mais calma, e esperava, eu diria que esta expectativa que têm pessoas com quem eu falei, também viria do perfil de José Luís Carneiro, que é um político, eu diria, por exemplo, contrasta com o estilo de Pedro Nuno Santos, é uma pessoa um bocadinho mais comedida, muito virada para os consensos, muito virada para aquelas questões dos consensos de regime que são mais importantes do que a oposição do momento, e parece-me que o PS estava à espera que houvesse mais esse registro da parte do PS e de repente sente que está um bocadinho acossado pela oposição e que não esperava uma oposição tão agressiva neste momento. Ventura é obviamente especialista em cavalgar estes temas, nunca fica para trás e, portanto, além da demissão da Ministra, já se apressou a pedir um debate de urgência no Parlamento com a presença tanto do Primeiro-Ministro como da Ministra da Administração Interna. E já regressamos à conversa com Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador. Qual será então a estratégia do governo daqui para a frente? Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas INI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Esta é a história do ano em que 2 grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa. E uma execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. Era um grupo de polícias com uma grande formação especial para atacar a força de terrorismos praticados em autocarros, aviões, veículos, casas. Episódio 5. A primeira missão da superpolícia. 1983, Portugal à queima-roupa. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Vitória Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Mariana Lima Cunha, jornalista do Observador. Mariana, e no interior do governo, como é que esta situação está a ser vista ou vivida? No governo, a situação é vista com muita cautela, já agora muito por causa das percepções, que é essa palavra que ficou tão em voga neste ano que passou. Ou seja,
Por um lado, no governo defende-se que a situação é evidente que é grave, no sentido, sobretudo, da área que está a arder este ano, que é muito extensa, mas existe a ideia de que é menos grave do que, e aqui vamos dar um assunto que é muito frequente com este governo, é menos grave do que as televisões passam. É um cavalo de batalha de Luís Montenegro há muito tempo, dizer que os jornalistas exageram, que empolam as críticas ao governo, etc. Neste caso é um caso óbvio em que em que o governo se está a posicionar nesse sentido. Aliás, já no Pontal, Montenegro se tinha queixado de os jornalistas estarem a passar as imagens dos incêndios ao lado das imagens da festa do Pontal e, portanto, há um problema de percepção na cabeça do governo. A consciência de que num assunto tão dramático é fácil passar a ideia de que se está a ser pouco presente ou negligente, ela existe e por isso será difícil, para não dizer impossível, repetir-se um cenário como o do Pontal. Agora, o que nos vai sendo sempre garantido é que Montenegro esteve, mesmo em férias, sempre informado do que estava a acontecer e que o assunto está a ser acompanhado em permanência pelo Primeiro-Ministro, pela Ministra da Administração Interna, pelos seus Secretários de Estado, em especial da Proteção Civil, o Ministro da Defesa e o Ministro da Agricultura e Pescas e, portanto, essa equipa está a funcionar de forma articulada e que está em cima do acontecimento. Evidentemente, para o Governo deixou de ser suficiente essa equipa que Montenegro dizia que trabalhava de forma discreta para passar para fora a ideia de que o Governo está a levar a sério a situação e, portanto, daí que Montenegro tenha percebido que a única opção seria mesmo cancelar as férias. E perante tudo isto, há alguma mudança de rumo prevista na estratégia do Governo, pelo menos na estratégia de comunicação? Sim, será natural que comecemos a ver Montenegro mais no centro da questão do combate aos incêndios do que temos visto, depois das acusações de estar ausente ou até de se ter eclipsado, depois do Pontal ter caído mal. Além do cancelamento das férias, esta segunda-feira, os jornalistas receberam um aviso já em cima da hora de que Montenegro estaria no briefing da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e que falaria aos jornalistas, coisa que nem sempre faz nestas visitas. De resto, ouvimos esse som no arranque do episódio. Exatamente. O Primeiro-Ministro, na verdade, não respondeu grande coisa aos jornalistas, ou seja, acho que acabou por responder a uma das perguntas que se iam repetindo, mas na verdade ele vinha até com um papel com alguns números desenhados com os pontos da mensagem que queria passar e pelo que se percebeu não se desviou daí. Tu estiveste lá? Exatamente, portanto, estive a ver o papel, estive a tentar perceber qual é que seria a mensagem de Luís Montenegro e ele aí estabeleceu o tom para o que é agora a mensagem do Governo parece esta segunda fase em que Montenegro, enfim, põe as mãos à obra, cancela as férias e aparece ele no briefing e já agora ele que estará também no funeral do bombeiro que morreu na Covilhã. Portanto, vai também aparecer ao lado da ministra, não vai ser só a ministra que vai representar o governo. Mas, portanto, a mensagem, eu diria que, por um lado, é frisar que nem todos os fatores são controláveis e que o fator meteorológico é muito importante. Por isso é que Luís Montenegro fazia questão logo no início de dizer que tivemos 24 dias de uma severidade meteorológica de que não há registro. Portanto, para dizer, nós por muito que façamos e por muito que tenhamos o maior dispositivo, não está tudo ao nosso alcance. Por outro, falar das responsabilidades de todos, incluindo os autarcas, e lembrar que o dispositivo é o maior de sempre e que o mecanismo europeu já foi ativado, portanto, dar uma ideia de que se está a fazer e não tão passiva como até agora parecia ser. E, em terceiro lugar, deixar sempre a tal mensagem de que isto é um tempo de guerra, é a palavra que tem escolhido, e de combate, e que as críticas devem ficar para depois. O que deixa um bocadinho subentendido que os políticos da oposição devem adotar uma postura quase mais estadista, não é? E fazer o mesmo. A questão de pedir união e confiança repetidamente nesta altura é muito importante para Montenegro se retratar como um comandante que tenta liderar o país numa altura muito dramática e não como um alvo a bater ou um elo mais fraco. E, portanto, resta saber se ainda vem a tempo para se retratar dessa maneira. Exatamente. No limite, este flagelo que se torna a bater sobre o país, sobre todos nós, tudo isto pode tirar pontos ao governo e, sobretudo, numa altura em que estamos a menos de 2 meses das eleições autárquicas, ouvir um coro de queixas de autarcas, um pouco, sobretudo no centro e norte do país. Sim, e aliás, já agora para dizer que já nos bastidores, nos corredores da política, claro que já há uma troca de acusações entre o governo e autarcas, entre quem é que não fez o suficiente, até porque os autarcas também estarão naturalmente preocupados com essas eleições e com os seus próprios muitos cargos. Deles são recandidatos, não é? Exatamente. Mas eu acho que sim, que isto pode fazer moça ao governo, porque primeiro os incêndios obviamente são um tema muito sensível, para mais com o historial recente de Portugal e que impressiona as populações, e se juntarmos isto, eu acho que sobretudo a percepção de que o governo
não esteve presente ou foi negligente, ainda pior, e aí é que o Governo de facto facilitou no início da preparação desta época de incêndios, e daí que Montenegro esteja a tentar corrigir essa ideia. O que é uma coisa que é evidente é que a partir do momento em que existem mortes no terreno, a situação torna-se evidentemente outro nível, ganha outro nível de gravidade. No terreno há sempre uma regra, que é a prioridade é proteger primeiro as pessoas, depois as casas, depois os terrenos e outros bens, e portanto eu diria que o nível de preocupação aumentaria ainda mais se, claro que já houve mortes, mas se houvesse um caso como Pedrógão, ou seja, haver uma onda de mortes causada diretamente pelos fogos. Portanto, o Governo está ainda, eu diria que um nível anterior de preocupação, mas preocupado com a tal questão da percepção. Portanto, por um lado é preciso evitar ao máximo que haja consequências piores até este período ter acabado. E quando estivermos mais próximos das eleições, é importante lembrar que vamos estar em período orçamental. Exatamente. Vamos apresentar um orçamento. Em outubro, há orçamento, há proposta de orçamento. Exatamente, e isso será apresentado mesmo ali na altura das eleições. Portanto, naturalmente, o Governo também tentará virar a página, provavelmente com mais anúncios, além da Fórmula 1, mais anúncios que pesem no bolso dos portugueses, e para já aos salários e as reformas que são mais gordinhos que os portugueses vão receber precisamente agora nestes meses. E, portanto, acredito que mais perto da data o Governo ainda tenha uns trunfos para apresentar e para tentar fazer esquecer esta má impressão que parece que está a deixar em relação aos fogos. Obrigado, Mariana. Obrigada, Ricardo. Mariana Lima Cunha é jornalista da secção de política do Observador. Ficam ainda algumas notas para esta terça-feira. O secretário-geral do PCP vai visitar a zona afetada pelo incêndio de Ponte da Barca e, ao final do dia, estará nas festas de Nossa Senhora da Agonia, em Viana do Castelo. E também esta terça-feira está previsto o sorteio da ordem das listas no boletim de voto para as autárquicas. E neste dia, 19 de agosto, assinala-se o Dia Mundial da Fotografia. Foi instituído precisamente neste dia para assinalar a data em que o daguerreotipo foi patenteado pelo governo francês em 19 de agosto de 1839. O Sr. Louis-Jacques Mandé Daguerre é considerado o inventor do sistema, mas beneficiou em muito dos conhecimentos e da colaboração do Sr. Nipies. E ninguém vai daqui, desta história do dia, sem as nossas recomendações de agosto para festas e romarias. Voltamos a Ponte da Barca. O concelho foi palco de um terrível incêndio de que falámos aqui na história do dia, mas estão por estes dias a decorrer as festas em honra de São Bartolomeu e nesta terça-feira há festival de folclore, tasquinhas e há aquele evento futebolístico imperdível e tão tradicional, um solteiros contra casados em Ponte da Barca, no Estádio Municipal, às 7 da tarde. Esta foi a história do dia. A sonoplastia da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã e boas férias. Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas INI. Saiba mais em cupraofficial.pt.